Olá, meus amores, vocês estão bem? Eu sou a Laura Fernandes, aqui do Dragão Dourado. E hoje veio uma inspiração aqui para mim, porque eu não sei vocês, mas quem trabalha com feitiço, com bruxaria e até mesmo com a magia divina, sabe que tem algumas vezes que se ativa a magia e parece que não surge efeito. De alguma forma, eu acho que a gente se boicota um pouco. É claro que cada um tem um destino, cada um tem a sua própria evolução, seus desafios, e tem coisas que de fato levam mais tempo para conseguir. Mas eu acho que tem alguns fatores que realmente ajudam nesses resultados que às vezes você não tem tanto êxito como você gostaria. Um deles é o que você vai ativar e como. Então, se eu estou falando de bruxaria, por exemplo, eu tenho já uma conversa com uma divindade, ou então eu entendo perfeitamente ou um pouco mais profundamente o que as divindades do panteão que eu honro fazem. É interessante porque você pode ter várias divindades com as quais você tem uma conversa, mas tem sempre uma divindade que você tem uma afinidade maior e que de fato ela tem uma capacidade de ajuda muito grande. Se a gente vai falar de feitiço, a gente conta com sorte, com o teor energético para quem a gente vai ativar e de que forma. Quando a gente fala de magia divina, o leque é gigantesco, né? A gente fala aí de 7 tronos divinos que sustentam toda a criação divina. Então, o leque aumenta substancialmente. E eu estava até conversando com os alunos meus. A gente não tem tanta ideia assim do que um trono divino é capaz. A gente sabe que ele tem lá uma qualidade primária que a gente aprende através das iniciações, das aulas, mas que a gente fica pensando em quais ações aqueles tronos divinos têm capacidade, mesmo individualizados, ou seja, feminino e masculino, positivo e negativo, absorvedor e radiante. Então, mesmo sabendo disso, a gente ainda pensa assim, cara, e aí, como que funciona esse negócio? Eu acho que de certo modo a magia é igual, né? O que muda são as nomenclaturas e as formas de ativar, obviamente, porque não é tudo igual, mas o que faz toda a diferença numa magia é o operador. Então, quanto mais o operador é experimentado, quanto mais ele conta com as variáveis, mais sucesso ele vai ter. Ele também não é preguiçoso. Isso é uma coisa muito importante. Ele não faz magia uma vez. Ah, eu fiz magia uma vez, tá ótimo. Não, ele faz magia várias vezes, ele reforça aquela magia, ele tenta de outras formas, ele entra num estado diferenciado de energia, às vezes de meditação. Então ele tem um treinamento anterior à ativação de uma magia, que às vezes não acontece com a maioria das pessoas, né? A gente também tem que contar que a gente é mundano, né? A gente trabalha, a gente tem as nossas ocupações e às vezes é difícil conciliar o nosso lado mago com o nosso lado dia a dia, embora essas coisas estejam juntas. Então, assim, eu não sou uma pessoa que desligo, agora eu sou maga, agora eu não sou. Isso tá dentro do meu dia a dia, mas quando eu vou ativar uma coisa que é pontual e eu preciso disso, eu preciso mesmo de um passo a passo. Isso não importa a escola que você seja adepto. Todas as escolas vão ter passo a passo, seja um banho ritual primeiro. Para quê? Poxa, você precisa sair de um mundo para entrar em outro. Então, do mundo normal para o mundo mágico. Você traz no seu corpo espiritual tudo aquilo que aconteceu no seu dia a dia. E nem sempre a gente tem um dia uau, mas a gente precisa dessa limpeza espiritual. E os banhos de ervas são o primeiro caminho.
Depois, você tem que pensar, o que é fazer magia, afinal de contas? Qual é o meu objetivo final? Eu estou pensando no meio do caminho ou eu estou pensando no pote de ouro? Que também é uma coisa que a gente coloca como barreira. A pandemia me ensinou muita coisa nesse sentido, né? Eu fiquei bem desorientada no começo. E aí eu percebi que existem inúmeros caminhos para você conseguir as coisas que nem sempre são aqueles que você já está habituado. Então, segundo ponto, confie mais no universo. Que o universo pode trazer as coisas que você deseja por caminhos muito inusitados, que você sequer imaginava. Então, é importante a gente entender melhor essas energias e também entender melhor o que a gente deseja como objetivo final. E alavancar tudo para isso. É importante perceber que o momento que a gente vive de energia também é importante na ativação da magia. Por isso mesmo, toda essa ritualística saindo um pouco fora do mundo mundano e entrando no mundo mágico faz diferença. É claro que quem é mago da magia divina vai ouvir isso, vai estranhar um pouco, porque a magia divina é um outro mundo. Mas pensa, muitas vezes a primeira opção é o mago fazer um espaço mágico e entrar dentro. Mesmo que seja mental, primeiro eu vou abrir a magia em mim mesmo, vou me descarregar, vou me limpar, para depois ir para o segundo passo, seja por mim, seja pelos outros. Então o que eu estou fazendo? Eu estou entrando num estado mágico diferenciado do meu dia a dia. Não que você esteja separado disso, mas é um momento especial no que você vai fazer um pedido. Você vai rogar alguma coisa, você vai ordenar alguma coisa. Então você precisa de uma concentração maior, de um estado mágico diferenciado. Para quê? Para levar o máximo de energia para aquilo que você está fazendo. Ah, mas Laura, escuta, que troço é esse que está falando? Ah, quando a gente faz magia divina, são os tronos divinos que nos sustentam. É absolutamente verdadeiro. Mas qual é a sua nutrição? Se você está num estado loucão, meio assim desconcentrado, qual vai ser o calibre de energia que você vai puxar para suas ordens mágicas, para suas ativações mágicas, para o seu modus operantes de magia? Isso aí, gente, independe do sistema mágico que você está usando. Alguns sistemas, eles têm um passo a passo que te levam para dentro disso. A magia divina, ela não tem esse passo a passo, entre aspas, embora a gente tenha um passo a passo para poder ativar, mas não é uma exigência, por exemplo, uma oração muito profunda, um estado meditativo profundo, nada disso. É muito mais rápido. Mas é óbvio que você concentrado, você consegue um trabalho muito melhor. Então, todo o sistema mágico tem essa capacidade de conseguir fazer com que coisas aconteçam. Mas depende também sempre do operador. Como o operador se comporta para abrir o estado mágico para alguma coisa. Isso independe de escola. Depende mais de uma concentração pessoal, do saber o que deseja no fim. Então, qual é o meu objetivo no fim? O que eu preciso ativar para que eu consiga um resultado positivo no final? Independente aí do que você vai ativar. Se eu vou fazer, por exemplo, um feitiço, qual é o meu preparo psicológico, emocional, espiritual para essa ativação? Eu estou contando com as variáveis? Eu estou contando, por exemplo, que alguém pode me interromper? Eu estou contando que eu estou com todos os ingredientes? A escola iniciática que eu vou ativar, ela permite mudança de ingrediente? Tem escola que não permite. O trono que eu vou ativar, se eu for fazer magia divina, eu vou ativar o que, por quê, pra quê? O que vai significar para mim aquilo? Eu vou me dedicar um pouco ao momento de perceber aquilo que eu desejo, ou seja, criar uma realidade como êxito daquilo que eu desejo?
Então, eu, por exemplo, vou abrir magia para uma vaga de emprego. Eu me imagino já recebendo o meu salário, recebendo a notícia que eu consegui um emprego, ou eu fico pensando nos meus currículos chegando nas empresas e alguém pegando o meu currículo? Então eu tenho que ir para o além. A gente ouve falar muito sobre realidades. Então, em qual realidade ou qual realidade você está criando a partir de agora? Essa é a minha dica para hoje. Aproveitem, compartilhem e me sigam. Um grande beijo e até a próxima.